Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai acompanhar um debate com a presença de grandes cientistas da história, que vão discutir as suas concepções sobre a luz e a sua natureza. Rosinha, eu tava doida pra te encontrar. Eu vi uma coisa muito legal nesse fim de semana. Nossa, que entusiasmo, Maristela. O que foi que você viu? Olha só, lembra daquele meu amigo Ernesto? Então ele fez uma peça de teatro. Não, era um texto super criativo que tentava descrever a natureza da luz. Nossa, então me conta, porque essa semana eu vou ter um provão justamente sobre ondas e ótica. Escuta, como é que é a peça? Olha só, era a história de um entrevistador que tinha uma nave que podia caminhar através do tempo. Olha só, deste modo, ele pôde reunir vários cientistas num grande debate. Então imagina, grandes homens que morreram há muito tempo atrás, em séculos diferentes, reunidos no mesmo palco. Não, o Ernesto, meu amigo, fez o papel do entrevistador, foi o maior sucesso na escola. Tá bom, então me conta, mas me conta desde o comecinho. Tá bom, olha só, o primeiro entrevistado foi nada mais, nada menos do que Galileu. Uau! Meus amigos, vamos iniciar nesse instante um debate verdadeiramente histórico. E o objetivo dele é procurar entender o que é a luz. Para isso, nós vamos contar com a colaboração de cientistas eminentes de várias épocas que se defrontaram com esse difícil problema. Em primeiro lugar, vamos procurar discutir qual é a velocidade da luz. E em seguida passar para a discussão da natureza da luz e esperemos que essa discussão possa realmente nos trazer a luz. Primeiramente, vamos ouvir o senhor Galileu Galilei, esse genial pioneiro da física e da astronomia modernas, que nasceu na Itália em 1564. Senhor Galileu, o que o senhor tem a nos dizer sobre a velocidade da luz? Antes de tudo, eu queria agradecer o convite para participar do debate. E devo dizer também que eu não fui o primeiro a se preocupar com o assunto. E outros que estão aqui, que vieram em séculos posteriores, poderão dar uma resposta mais positiva do que eu. Mas o que eu fiz foi o seguinte: subi ao topo de um morro durante uma noite e pedi para que o meu assistente subisse em outro morro distante. Nós dois tínhamos lanternas. Bem, eu já estava preocupado com a velocidade da luz e sabia que ela era mais rápida que o som, pois numa tempestade, primeiro vemos o raio, para só depois ouvirmos o trovão. No início, as duas lanternas estavam cobertas. Primeiro, eu descobria a minha e iniciava a contagem do tempo. Quando meu assistente via a luz da minha lanterna, descobria a dele. Logo que visse a luz, marcava o tempo gasto. Foi aí então que eu descobri que a velocidade da luz era infinita, ou muito grande, pois ela voltava num espaço de tempo quase nulo. Muito grande, volta num espaço de tempo quase nulo. Percebo que o senhor Newton está um tanto agitado. Acho que ele gostaria de fazer algum comentário. Com a palavra, então, o senhor Isaac Newton, o gênio científico inglês do século XVII. É um grande prazer poder conversar com o grande pioneiro Galileu Galilei. Mas minha primeira pergunta é simples. Como é que o senhor media o tempo? Meu caríssimo Newton, na minha época, os relógios ainda não eram bem desenvolvidos. Mas nós precisávamos de alguma coisa que medisse os intervalos de tempo iguais. Foi aí que eu decidi usar as batidas do meu coração. E ele bateu apenas uma vez, entre a ida e a volta da luz. Agora eu queria propor uma outra questão. Pelos meus cálculos, a velocidade da luz no ar é finita. É muito grande, como o senhor mesmo disse, mas é finita. E eu estou convencido de que a velocidade da luz
Num meio mais denso, como a água, por exemplo, é maior ainda. A mesma coisa acontece com o som. O som em metais é mais veloz do que no ar. É desse modo que podemos explicar a refração. As partículas da água atraem as da luz que estão numa direção, fazendo com que a direção mude. Quanto mais denso o meio, mais a luz vai se desviar. O que é que o senhor pensa disso? É mesmo incrível a ideia dessa peça, você não acha? Não, eu também estava assistindo. Bom, quando o Newton fez essa pergunta, foi a maior agitação. Todo mundo queria falar ao mesmo tempo. O próprio Galileu resolveu ceder a vez para outros cientistas. E aí, um matemático francês chamado Pierre de Fermat, também do século XVII, pegou a vez e discordou do Newton. Ele tinha uma teoria interessante para descrever como a luz vai de um ponto a outro. Ele usa o princípio do caminho mínimo. Bom, para exemplificar melhor o que seria isso, ele deu um exemplo bem simples. Imagine um pássaro que esteja sobre um muro numa posição A. Ele quer ir até o chão e voar em seguida para um ponto B, numa árvore. Qual é a trajetória mais curta entre esses dois pontos? Ora, dentre todas as trajetórias que a gente pode escolher, a mais curta vai ser sempre aquela em que os ângulos alfa e beta são iguais. Exatamente como você já viu no caso da reflexão. Para a refração vai acontecer o mesmo, ou seja, a luz anda sempre pelos caminhos mais curtos. Por isso, na opinião de Fermat, nos meios densos, a velocidade da luz vai ser menor que no ar. Aí começou uma grande confusão, todo mundo queria falar ao mesmo tempo, Rosinha. Aí o Ernesto, quer dizer, o entrevistador, teve que colocar ordem na casa. O que eu achei mais incrível nessa peça foi a ideia de mostrar o engenho de tantos cientistas para conseguir, através dos tempos, chegar a conclusões de problemas dificílimos de resolver, né? Mas você não viu nada, Rosinha. E vamos passar agora para um novo ponto da discussão, e é um ponto realmente polêmico. O que é a luz? Qual é a sua natureza? O senhor gostaria de iniciar, Sr. Newton? Perfeitamente. Para mim, a luz é constituída por pequenas partículas que são emitidas pelos corpos. Essas partículas têm tamanhos e formas diferentes. Sei que alguns cientistas, como Huygens, acreditam que a luz seja não uma partícula, mas uma vibração. É um fenômeno ondulatório, algo assim como o som. Mas a esses cientistas eu perguntaria o seguinte: se a luz é uma onda, por que ela anda sempre em linha reta e não contorna obstáculos? Ora, meus senhores, as ondas do mar contornam obstáculos, não é verdade? Sim, sim. E a mesma coisa não ocorre com as ondas sonoras. Podemos ouvir o que uma pessoa fala mesmo se entre ela e nós houver um obstáculo. Isso é porque, no caso do som, existe a difração. E, ao que tudo indica, não temos difração no caso da luz. Uau, o Newton foi categórico mesmo, hein? Foi? Eu não saberia como sair dessa. Mas lá só tinha gênio, não é, Rosinha? Olha, foram levantadas várias questões contra Newton. A principal foi do Young. Olha, ele defendeu a posição do Huygens que o próprio Newton havia citado e disse que podia mostrar a difração da luz. Ué, como? Mais ou menos desse modo. Olha só, observa aqui, ó, Rosinha. Ó, a luz do laser é um feixe bem fininho que forma uma pequena mancha no anteparo. Tá vendo? Observe agora, me empresta um fio de cabelo teu aqui. Ai. Caiu aqui, ó. Aqui. Observe agora, olha. A luz contorna o fio do cabelo e forma uma série de manchas que não apareciam antes. A luz foi desviada pelo fio de cabelo. Ela sofreu uma difração. Ué, mas e agora? Como será que a luz chegará até nós? Chegará em bolas, quer dizer, em partículas? Ou será que ela vem em ondas? É uma perguntinha difícil de responder. Parecia naquele ponto que a discussão estava pendendo mais para o lado do Young. Mas Newton, ainda que soubesse que sua teoria não resolvia essa questão, não estava contente com a ideia de que a luz é uma onda. Contra esse argumento, colocou a seguinte questão: como é que essa teoria explica o fato de que a luz atravessa certos cristais, chegando até haver uma extinção da intensidade luminosa?
Então Young explicou que a sua teoria diferenciava da teoria de Huygens, segundo a qual a luz vibra na mesma direção em que caminha, exatamente como faz o som, como mostra este esquema. Mas acontece que a teoria que Young desenvolveu juntamente com seu amigo físico francês Augustin Fresnel dizia que a luz vibra numa direção perpendicular à que caminha. Com isso, Young explicava o comportamento da luz nos cristais. Desse modo, a teoria corpuscular, ou seja, que a luz é constituída de partículas emitidas pelos corpos, formulada por Newton, estava perdendo terreno. Ainda mais quando o físico escocês que viveu no século passado, James Clerk Maxwell, deu seu depoimento. Estudando as ondas eletromagnéticas, ele descobriu que a velocidade delas era igual à velocidade da luz e concluiu que a luz é uma onda eletromagnética, como as ondas do rádio. E como essas ondas também vibram perpendicularmente à direção em que se propagam. Ele teve que fechar com Young. Mas quando parecia que a opinião de que a luz é uma onda era uma verdade absoluta, surgiu o gênio da relatividade. Viagem no espaço. Acaba de chegar para o nosso debate o físico Albert Einstein, famoso pela sua teoria da relatividade. Gostaria de me desculpar pelo atraso, mas não pude resistir ao chegar a esse futuro à tentação de ver os progressos produzidos do meu tempo para cá. Acabei vendo parte do debate pela televisão e gostaria de dar o meu depoimento. Bem, era conhecido o fato de que quando a luz incide sobre determinados metais, ela é capaz de arrancar elétrons dos mesmos. A este fenômeno damos o nome de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Exatamente. Mas o que me intrigava era que a energia com a qual os elétrons saíam não dependia da quantidade de luz que incidia sobre a placa. Por exemplo, uma luz vermelha muito forte poderia não conseguir arrancar os elétrons, enquanto que uma luz violeta de baixa intensidade conseguia. Então concluí que o ponto crucial era o comprimento da onda. Aí utilizei um raciocínio que um outro físico chamado Planck já tinha usado. Esse raciocínio dizia respeito ao fato da energia aparecer em quantidades que são sempre um múltiplo de uma certa quantidade muito pequena. Poderíamos dizer pacotinhos de energia. Então usei esse raciocínio para o efeito fotoelétrico e resolvi o problema. Descobri que a energia luminosa vem sempre em pequenas porções, em pequenos pacotes que são chamados de quantum de energia. E quem carrega essa energia é uma partícula. E essa partícula nós chamamos de fóton. Bom, o que o senhor está querendo dizer, apesar de todas as deduções em contrário, que a luz é uma partícula e não uma onda? A conclusão a que cheguei é que a luz possui uma dupla natureza. Ora ela se comporta como partícula, ora como onda. Partícula e onda. Eis o que é a luz. Puxa, Maristela, eu adoraria ter assistido essa peça, Olha, viu? foi ótima mesmo. A Rosinha foi bem didática. E mostra que em ciências nenhuma explicação é eterna e que essas discussões nos ajudam a entender a natureza. E me ajudam a preparar melhor pra prova, né? Aliás, eu acho que eu vou fazer uma boa revisão, viu? Vamos nessa? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você assistiu à encenação de um debate que reuniu cientistas de várias épocas da humanidade. E neste debate, discutiu-se, entre outras coisas, a velocidade da luz. Nesta teleaula, você aprendeu também que inicialmente pensava-se que a luz fosse uma partícula. Depois, a luz foi interpretada como uma onda. E nos dias de hoje, aprendeu também que a luz pode ser considerada tanto partícula como uma onda. Finalmente constatou que, em ciências, as ideias são mutáveis e não existem certezas eternas.